Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Curute do Carvalho, e o vídeo de hoje é uma continuação da promoção de vídeo do Anônimo, que pediu para eu falar sobre os vídeos Capable of Anything e o The Zen of Zero Fucks Given, do TFM, o Third Flinging Monkey. Bom, eu já expliquei do que se trata esses vídeos e dei uma introdução mais elaborada, quem é o TFM, pelo que ele passou e tudo mais, na primeira e segunda parte que estão aqui na descrição e no comentário fixado. Isso aqui faz parte de uma série, tá? Então comecem do começo se vocês caíram aqui de paraquedas. Estou gravando esse vídeo imediatamente depois da parte 2, ele está disponível para membros aí. Um salve para os membros do canal, tamo junto, muito obrigado aí por apoiar o conteúdo. E peço a vocês que, se quiserem e puderem apoiar o conteúdo, considerem se tornar membro, promover um vídeo de tema livre aqui no canal, no link aqui na descrição e no comentário fixado, ou de formas gratuitas, apoiar o conteúdo deixando um like, compartilhando, se inscrevendo no canal, ativando as notificações e ficando à vontade aqui na seção de comentários, caso você acredite nesse conteúdo e queira que ele evolua. Certo, então, eu fiz uma listinha aqui sobre os pontos mais importantes do vídeo, principalmente The Zen of Zero Fucks Given do TFM, né? Onde ele já começa o vídeo, que na verdade é uma série, mas tem um compilado aqui no YouTube, onde eu deixei no comentário fixado lá na primeira parte dessa série para vocês assistirem. Tá em inglês, tá é gringo, se alguém quiser legendar aí fique à vontade, é mais de uma hora, dá um trabalho do caramba, mas seria um grande enriquecimento aqui para nossa comunidade. Mas eu vou fazer um resumão aqui a respeito disso, tá? No primeiro vídeo, né, ele fala sobre a vida ser intrinsecamente sem sentido, tá? Ele entra numa pegada mais nihilista, mais Nietzsche aqui. E o que ele quer dizer com a vida ser intrinsecamente sem sentido? Ele fala que a vida ela é como se fosse um quadro em branco. Um quadro em branco, ele não faz sentido nenhum, ele não tem nada escrito. E por mais que a arte moderna possa chamar isso hoje em dia de arte, né? Tipo, prender uma banana na parede é arte hoje. Tipo, largar tinta num quadro em branco, num Canva, é arte hoje. Mas beleza, um quadro em branco ele não tem sentido nenhum, ele é só um quadro em branco. Mas se você parar para ver, essa é a beleza da coisa. Você tem a liberdade de pintar esse quadro conforme você vive. Você tem a liberdade de dar o sentido que você quiser à sua vida, entendeu? Porque se você partir de um ponto de vista até criacionista, vamos partir do ponto de vista cristão católico, que é a cultura da nossa sociedade, tá? Se Deus, o criador de todas as coisas nessa religião vigente, ele desse um sentido à vida de cada um, isso seria arbitrariedade, né? Isso tiraria a liberdade das pessoas, o tal do livre-arbítrio, e tiraria também a beleza da coisa. Agora, quando ele dá o livre-arbítrio para cada indivíduo e permite que ele mesmo crie o sentido para sua própria vida, aí realmente as coisas têm mais graça, né? Então, para quem é mais religioso, para quem é mais católico, cristão, seja lá o que for, dá para encarar dessa forma. Para quem é ateu, agnóstico, seja lá o que for, no fim das contas acaba encarando da mesma forma, né? Porque, tipo, se você não se churrasca, irmão, se você está procurando algum propósito na sua vida, e ele explica muito bem o propósito, mas no final, né, na última parte do vídeo, que foi justamente a parte em que o Anônimo que promoveu essa série aqui, ele falou que foi a que mais mudou a vida dele, né, que é a parte Growth and Goals, crescimento e objetivos. Então, assim, se você está perseguindo algum propósito, você já está dando algum sentido à sua vida. Meus parabéns. Meio que não importa se você é cristão, católico, agnóstico ou ateu, é para isso. Então, assim, ele vai, obviamente, introduzir o conteúdo de homens que seguem o seu próprio caminho nisso aí, né? Que no fato de você dar sentido à sua própria vida, você tem que, obviamente, não se apegar a nada. Então, ele já entra também, novamente, naquele papo niilista do tipo, dane-se, você vai morrer em pouco tempo. Então, sim, se apegar é sofrer, né? E aí ele já vai trazer mais uma filosofia grega nisso aí também, né? Quem lembra, principalmente dos estoicos. O sofrimento é o apego, são as paixões, né? O pathos grego. Que pathos em inglês é patologia, de fato, é doença. E é o mesmo radical da palavra paixão. Que também pode significar martírio, né? Veja, paixão de Cristo, né? Como é chamado, se você jogar aí no Google o significado, vai vir esse significado de martírio. É um sofrimento de fato, né? Porque Jesus sofreu por amar o seu povo. Então ele se martirizou pelo seu povo, né? A coroa de espinhos, a crucificação. Então ele era apegado ao seu povo, logo ele sofreu por isso. Então tá aí, né? Como eu disse, a Bíblia bebeu bastante dos estoicos e meio que isso passa uma moral do tipo, não quer sofrer que nem Jesus, irmão? Não se apega. Não estou dizendo que Jesus, como obviamente a figura caricata que ele é na Bíblia,
ele estava errado e tal. Não, nós gostamos do fato de que Jesus morreu por nós e meio que foi necessário, né, que um homem realmente viesse e se sacrificasse por toda a humanidade e poupasse ela do castigo divino para que nós nos arrependêssemos e passássemos a admirar esse homem, tá? Novamente, eu vejo as coisas de uma forma mais crua. A Bíblia, para mim, ela não é nada místico. Ela é só homens que escreveram uma Bíblia tentando passar uma mensagem através de alegorias para as gerações futuras, tá? Então, sim, eu respeito a Bíblia, eu tenho bases cristãs na minha vida, na minha criação. Eu não gosto necessariamente de me chamar de cristão porque eu parto daquela, né? O único cristão morreu na cruz. Mas para simplificar as coisas, quando me perguntam, eu digo, eu sou cristão sim, tá? Eu tenho bases éticas e morais judaico-cristãs. Cresci numa família católica cristã também, dane-se, tá? Então eu digo que sou cristão. É meio complicado dizer isso porque eu parto também da teoria da evolução, né? Do darwinismo. E as pessoas, por algum motivo, acham que são assuntos antagônicos. Do meu ponto de vista, eles casam perfeitamente um com o outro, principalmente quando você trata a Bíblia como uma obra criada por seres humanos que não tinham conhecimento das coisas que a gente tem hoje na época deles e fizeram o máximo para passar um manual de vida funcional para as próximas gerações. Então, para mim, cristianismo é cultura, tá? E evolucionismo é ciência. E essas coisas, ao contrário do que muita gente pensa, facilmente se misturam, né? Porque nós somos seres fundamentalmente tribais, que praticamos cultura diferente de outros animais, então faz todo sentido. Então, beleza, como eu disse, né? Não quer sofrer como Jesus, não se apegue, não se apaixone, não se martirize. E aí o TFM traz uma perspectiva muito boa, que é mostrar que todos os relacionamentos, sejam eles amorosos, afetivos, fraternais, familiares, eles são como uma montanha-russa, idêntico a uma montanha-russa em todos os sentidos. Você espera numa fila para ter a sua vez, e você pode ter uma mistura de emoções ali. Você pode sentir medo, você pode sentir alegria, você pode sentir adrenalina, prazer, um monte de coisa. Vão ter altos e baixos, vão ter momentos chatos, vão ter momentos ultra emotivos. Só que beleza, depois que você sai da montanha-russa, você não fica chorando e dizendo, ai não, eu quero ir de novo, e de novo, e de novo, eu quero que minha vez dure para sempre, eu quero ficar aqui para sempre. Não, cara, você entra, faz o que tem que fazer, vai embora e deixa. Você já aproveitou a experiência e tá tudo bem, né? É sobre isso e tá tudo bem, como dizem. Maravilha! Foi uma experiência legal, você vai conversar sobre isso com seus amigos, vai lembrar daquilo com carinho, talvez tire fotos. Beleza, acabou. Isso vale para tudo. Tua família um dia muito provavelmente vai morrer antes de você, se você for jovem. Seus relacionamentos vão acabar, seus amigos eles podem mudar, ir embora e tá tranquilo. Então o apego é a raiz de fato de todo sofrimento, como diriam os gregos, principalmente os estoicos. E parece que o homem ele é muito mais facilmente apegável, né? E isso faz sentido quando a gente observa até a construção bioquímica do cérebro masculino, que se baseia mais no neurotransmissor vasopressina. Já falei sobre isso a vocês em vídeos muito antigos no canal. Tem um vídeo que explica isso muito bem do Yannick Irigaia, que se chama Sabotagem Genética, a Química da Paixão. É fenomenal. É um documentário de fato com links, referências e estudos muito bem fundamentados, onde ele explica que o cérebro masculino é baseado em 2 neurotransmissores que se comunicam muito melhor com o hormônio testosterona, que são vasopressina e dopamina. A dopamina é o neurotransmissor responsável pela motivação, tá? Não é responsável ao prazer. Tem muita gente que acha que dopamina é sentir prazer. Não. Isso aí foi trazido pela galera do NuFap, pela galera aí da dopamina, que tenta lucrar em cima disso e passa um monte de informação falsa. A dopamina é meramente o neurotransmissor que faz você levantar para fazer as coisas, tá? Se você está com sede e quer pegar um copo d'água, o que faz você levantar para beber água é uma quantidade suficiente de dopamina no seu cérebro. E é por isso que a gente fala que uma pessoa que quando ela está em estado inerte, em estado de êxtase, ela está dopada, né? Ou ela tomou uma carga muito grande que o seu cérebro não conseguiu suportar de dopamina, ou não tem dopamina ali, então ela não consegue nem se mexer. Tá? Se você não tiver dopamina, irmão, tu não consegue nem piscar o olho. Se não tiver dopamina o suficiente, você não faz nada, seus músculos não se movem. Já testaram isso em ratinhos, tá? Já a vasopressina, ela é um neurotransmissor mais social. É o neurotransmissor do apego. É basicamente o que faz você sofrer por uma coisa que você perdeu, principalmente se forem relações sociais, né? Relações afetivas.
Então sim, o homem ele sofre muito mais em términos, geralmente. O homem ele sofre muito mais quando ele perde algo. Isso faz todo sentido porque o homem constrói algo. Então vamos lá. Vamos pegar o exemplo de ofícios, como por exemplo a carpintaria, a marcenaria, a mecânica. Essa profissão, esses ofícios, foram profissões dos homens ao longo de toda a evolução humana. Esses caras construíam coisas, tá? A gente tem braços mais longos e mais fortes que os das mulheres, justamente, e mãos mais fortes também, justamente porque a gente vivia em trabalho manual, velho. Nós criamos ferramentas, nós construímos coisas, nós pintamos, nós criamos arte. Então, beleza, quando você pega, por exemplo, Michelangelo, quando ele fez aquela obra de Davi, né, que eu não sei o quão exagerado é isso, mas é dito que foi a sua obra-prima, de tal forma que quando o Michelangelo terminou a obra de Davi, a escultura, ele começou a chorar e a bater na escultura, perguntando por que ela não falava. De tão perfeita que era, é dito que Michelangelo achou que aquela obra era para ter vida, e ficou batendo na obra dizendo, por que você não fala, por que você não fala, e chorando. Eu não sei o quão exagerado isso é, mas é o que a história diz. Então, de fato, é a vasopressina operando na mente do cara. Ele se apegou de tal forma à sua obra, algo que ele criou, que ele queria que fosse perfeito. Aí tem o efeito de Pigmalião também, né? O conto grego de Pigmalião, que era um rei escultor, que estava muito insatisfeito com o comportamento ruim das mulheres do seu reino, de uma ilha lá, né, na Grécia, e ele decidiu esculpir uma esposa para ele mesmo, a Galateia, que ele chamou de Galateia. Aí ele orou para Afrodite, transformar ela numa mulher de verdade, quando ele chegou em casa ela era uma mulher de verdade, e eles viveram felizes para sempre. Então é um conto que a gente usa muito no waifuísmo, né? O conto de Michelangelo também é o que a gente... Conto não, né? Porque é real. Pigmalião é um folclore. O de Davi, de Michelangelo, realmente aconteceu, historicamente. Então a gente usa isso aí para mostrar que o homem, de fato, ele se apaixona, a nível patológico mesmo, pelas suas obras, né? Quem diria que Michelangelo não estava louco quando ele começou a bater na escultura, perguntando por que ela não falava? Isso é doença, é paixão, é loucura. Mas faz parte da nossa construção, né? Fazer o quê? A gente tem que lidar o melhor que podemos com isso. Beleza, nesse vídeo também do Ian Kirigai, que está aqui na descrição e no comentário fixado, vocês vão ver a construção bioquímica do cérebro feminino também, que é mais baseado em ocitocina e serotonina. Mas isso não vem ao caso porque é outra coisa, tá? Então, assim, a dopamina faz o homem tomar uma decisão, se motivar, fazer alguma coisa. A gente sabe que motivação é uma coisa mais masculina. O cara vai e constrói algo, precisa de dopamina. Para ele continuar naquilo, ele vai precisar de vasopressina. Ele vai precisar se apegar a esse objeto, se apaixonar por esse objeto, porque senão ele perde o interesse. E mulheres, elas não têm tanta dopamina e tanta vasopressina como homens, até porque esses neurotransmissores se comunicam bem melhor com o hormônio sexual testosterona do que com os delas, que são progesterona e estrogênio. E é exatamente por isso que elas perdem o interesse muito mais rápido nas coisas, estão mais ligadas em moda, que muda o tempo todo, querem mais prazeres imediatos, não tem tanta motivação para ir lá e fazer a coisa acontecer, entendeu? É simplesmente como o cérebro de ambos os sexos evoluiu, tá? Então, explicando isso a vocês, vocês podem ver aí as bases materiais, bioquímicas, fisiológicas de fato do apego do homem. E como ele se apega não só a questões sociais como relacionamentos, como ele também muito facilmente se apega a questões abstratas. Ele se apega a moral, honra, ética, que muitas vezes são detrimentais. E o TFM ele fala a respeito disso mais à frente, de uma perspectiva também bem crua, bem materialista, de como seguir o seu próprio caminho, né? Que é para abandonar tudo, cara. É para abandonar ética e moral que não são funcionais. Isso ele está falando de um ponto de vista nietzschiano do Übermensch. Quem leu Nietzsche aí, principalmente Acima do Bem e do Mal, né, sabe muito bem do que eu estou falando. Übermensch, em alemão, se não me engano, significa super-homem, né? E Nietzsche ele dizia que o homem que ele consegue abandonar todas as morais e éticas determinadas, ele se torna um super-homem. Ele não está dizendo para você ser um cínico e sair por aí cagando na rua, entendeu? E andando pelado. Não, não. Ele está falando para você abandonar toda moral e ética que é disfuncional para você. Então, assim, andar na rua pelado é disfuncional para você porque muito provavelmente você vai tomar porrada. Roubar pessoas também é disfuncional para você porque você pode ser preso. Agora, existem éticas e morais hoje que são só coisa de escravo, cara, tipo cavalheirismo. Isso é um conceito ético, pode ser considerado um conceito moral também, e tipo, para que isso serve para você, sabe? Você perde alguma coisa se você abandonar o cavalheirismo? Então pense nisso. Você tem que ser totalmente pragmático.
Aí vai valer para casamento, para família, isso vai valer. Família eu tô falando não só filhos, tá? A galera da sua família também. Do tipo, tem muito cara aqui que reclama que tem mãe narcisista, pai beberrão, pai ausente, pai problemático e fala: "Ah, eu não consigo abandonar a minha família porque a minha família foi que me criou e isso tem bases cristãs e católicas às quais eu fui educado e tal." Irmão, dane-se, tá? Se a tua família tá te prendendo, abandone ela. Se a tua família tá te prejudicando, que se dane sua família. Vaza e vai construir o teu mundo, tá ligado? Pô, claro, você tem que ser grato pelos seus pais que te deram uma vida e que te, querendo ou não, né, aos troncos e barrancos, trouxeram você vivo até aqui. Mas, pô, essa galera tá realmente atrapalhando o teu propósito e até mesmo tua saúde, teu desenvolvimento, deixa eles pra trás, cara. Porque, assim, o conceito de família, ele é realmente uma comunidade com laços sanguíneos, nem sempre com laços sanguíneos, mas ainda assim é um conceito de ajuda mútua, tá? Se alguém está sendo prejudicado nessa comunidade, irmão, esse alguém tem que sair fora. Porque o que se assume dentro de qualquer relacionamento humano é que realmente as pessoas vão se ajudar mutuamente. É absolutamente imoral você querer, sei lá, viver junto com uma pessoa e criar algum tipo de laço com ela, fazer algum tipo de negociação onde só uma parte está ganhando. Isso é fundamentalmente moral. Porque a base material da moralidade é aquela: não quero que seja feito com o próximo o que é feito comigo mesmo. Se tu não gostaria de estar nessa situação, não faz sentido você fazer isso com outra pessoa, né? Então tá aí. Tudo que não te beneficia você deve, é um imperativo moral também, né? Como eu expliquei, deve abandonar. E você tem que se livrar de amarras morais que te prendem a isso. Ai não, mas veja, minha família é um lixo, minha mulher me trata muito mal, eu não tô conseguindo viver, cara, porque eu tô tendo que pagar 80% do meu salário de pensão para sustentar meus filhos e tal. Cara, dane-se. Se esse é o caso, dá um jeito de fugir, porque se você não estiver bem, as pessoas que dependem de você não podem estar bem também. Como é que tu vai encher o balde do próximo se o teu tá vazio? Então, não tô conseguindo viver, cara, porque eu tô tendo que pagar todo o meu salário de pensão, isso tá detrimental pra minha saúde, eu não tô conseguindo trabalhar direito, tô ganhando cada vez menos dinheiro, e aí meio que isso se torna um ciclo vicioso, onde eu ganho menos dinheiro porque eu não consigo trabalhar, justamente porque eu não tenho dinheiro pra viver, e aí minha saúde cai, minha produtividade cai também. Entende o que eu tô falando? Aí o cara vai falar: não, mas eu tenho que dar um jeito de ganhar dinheiro porque meus filhos e minha mulher dependem de mim, não sei o que. Cara, isso aí é moral de escravo. Isso é uma estratégia que os poderosos botavam para as pessoas pobres, para ralé mesmo, né? As pessoas de baixo clero, os escravos, para que eles continuassem trabalhando até a morte. Porque quem está no topo realmente não está preocupado com a vida do escravo. Se o escravo morrer, beleza, vai ser uma perda de trabalho, né, de mão de obra, mas pelo menos ele deu o máximo de si até o fim de sua vida. Então você não pode cair nessa lábia de homem de verdade. O homem de verdade, ele se sacrifica, o homem de verdade faz isso, faz aquilo. Cara, quem é que está dizendo hoje o que é homem de verdade? Quem é que está decidindo hoje, né, o que significa um homem de verdade? Não são os homens. E quando são, não são homens admiráveis. Então, quando eu vejo essa moralidade de escravo, eu só consigo ver aí uma operação psicológica, um controle mental mesmo para fazer o cara se sacrificar. E, claro, isso se vale também do instinto masculino de autossacrifício, né? Porque os homens, de fato, eles têm um prazer maior em estar se ferrando, em estar passando por uma situação difícil, e às vezes muitos caras usam isso até como romance, né? Quem nunca sentou numa mesa de bar com os brothers e aí meio que rolava aquela Olimpíada do sofrimento, né? Tipo, pô, cara, eu tô ferrado, meu trabalho tá horrível e não sei o quê. E aí o outro cara chega e fala: pô, cara, mas você não sabe, acabei de descobrir que eu tenho uma doença incurável e não sei o quê. E aí o outro cara fala: pô, mas minha mulher enche meu saco. Então eu falo: pô, é só os caras se lamuriando, velho. É o que o Epifania chamava de vampiros da catarse, né? Os caras eles sentavam com você só pra reclamar da própria vida, e aquilo meio que ia sugando o seu sangue, sua vitalidade. E aí você acabava se tornando tão amargo quanto aquela pessoa. Isso é uma merda. Então dá pra ver que os caras eles falam desse sofrimento meio que com orgulho, né? Tipo, eu peguei uma doença quando eu tava na Casa da Luz Vermelha. Olha só como eu sou comedor e agora eu tô doente. KKKKK. Eu já vi homens falarem isso pra mim, tá? Amigos meus. Então vejam. Você tem que ter um sistema de validação interna. E esse sistema de validação interna ele vai ser definido a partir de se você está seguindo
o caminho em direção ao seu propósito ou não. O seu propósito, como eu expliquei no primeiro vídeo, na primeira parte, não pode depender do consentimento. Falei consenso, né? Falei errado. Consentimento de outras pessoas. Então, seu propósito não pode ser se casar porque depende do consentimento de uma mulher. Então, se a mulher retirar esse consentimento, como é o fato do divórcio, ou mesmo traição, abandonar você, ferrou. Acabou o teu propósito, né? Você está dando realmente a chave do teu propósito para outra pessoa. Filhos também não é uma boa, ou seja, ser pai, porque são seres que têm consentimento, têm uma liberdade intrínseca própria. Só que se você definir a sua validação através de formas sociais, tu tá ferrado, tu vai ser manipulado. Por exemplo, quando você é jovem e você dá muito valor a essa coisa de amiguinhos, de ter uma vida social vibrante e tudo mais, as pessoas ao seu redor sabem muito bem que botões apertar para te manipular. Porque sabem que você valoriza demais a companhia delas. Então, quem nunca foi manipulado por um grupo de amigos, né? Onde os caras mandam você fazer alguma coisa, mandam você pagar por alguma coisa, porque ficam te manipulando de forma, então você não vai mais andar com a gente, entendeu? Você não vai ganhar mais o crédito que a gente te dá e tal. Então, sim, todas as pessoas, e muitas vezes até mesmo da sua própria família, e até mesmo a sua namorada ou esposa, que são muito boas nisso, elas vão saber que, por depender emocionalmente delas, elas podem te manipular. Então, quando a gente vê estratégias femininas como shit-test, como nagging, como se fazer de difícil, né, como inventar problemas, cara, isso aí é justamente ela sabendo que você precisa e te manipulando através dessa validação. Então, é uma coisa que o Nessa Hareta explica muito bem no livro A Guerra da Paixão dele. Certo? Então, assim, ele vai entrar numa parte mais existencialista. Sim, o TFM ele se considera um existencialista, e eu também. Como ele fala, né? A vida ela é um quadro em branco, e existir é pintar esse quadro, logo esse é o significado da vida. E que obra você vai colocar nesse quadro, né? Qual desenho você vai fazer, é o seu propósito de vida. Então encare dessa forma aí, é claro, uma alegoria, uma metáfora. Então ele assume que a própria existência humana, com a sua consciência e tudo mais, ela é intrinsecamente absurda. De fato, você já pensou em quantos bilhões ou mesmo trilhões de células existem no seu corpo e o quão complicado foi para você nascer com 2 braços, 2 pernas, pensando e tudo mais, que você veio de um organismo unicelular microscópico e hoje você é quem você é e tal. Então isso tem uma perspectiva existencialista, tem uma perspectiva absurdista, né? A própria existência humana é absurda. E a partir daí, a gente percebe que poucas coisas importam na nossa vida. 99,999% das coisas que você está pensando nesse exato momento não importam. Ele vai definir 3 coisas como realmente importantes, o TFM, que é a sua saúde, a sua liberdade e os seus bens. De fato, sem saúde você não está nem vivo, tá? Sem liberdade não vale a pena viver, é melhor morrer sem liberdade, dane-se. Porque, bom, não é viver, né? Sem liberdade você está vivendo a vida de quem te controla. Então, porra, melhor tá morto, dane-se. Pelo menos é assim que eu acho. E, é claro, os seus bens. E quando ele diz bens, ele não está falando necessariamente de coisas materiais. Ele está falando, sim, de riquezas, né? Como eu expliquei no vídeo de dinheiro. O que é riqueza, cara? É propriedade, é ferramenta, é comida, tá? São ferramentas de trabalho, armas, principalmente, que vão te proteger, né? Vão garantir a sua integridade física. Essas coisas sim importam, então se preocupar com essas coisas vale a pena. Então, além disso, pô, dane-se, cara, dane-se, você está gastando neurônio à toa. Então, é claro, é um conceito muito simples e que abrange muita coisa. Por exemplo, seus hobbies também importam, porque muitas vezes a sua saúde depende dos seus hobbies, sabe? Para você desestressar e tal. Seu trabalho também importa, porque a sua saúde e seus bens dependem do trabalho. Dinheiro importa porque a sua liberdade depende de dinheiro. Então, tá vendo? É uma coisa abrangente. E aí eu convido vocês ouvintes a fazerem um exercício, né? Pensem nessas coisas exatamente agora. As coisas com as quais você se preocupa, que tiram o seu sono, elas estão intrinsecamente ligadas à sua saúde, aos seus bens ou à sua liberdade? Se não, deixa eu lhe dizer com todas as letras, foda-se, meu irmão. Então o cara está preocupado em pegar mulher, às vezes o cara está preocupado em constituir família, em se tornar pai ou coisa do gênero. E aí ele vai dizer, ai, mas a minha genética tem que ser passada adiante, isso é material, isso é importante. Ai, mas a minha reprodução intelectual, o meu espírito... deixa eu te dizer uma coisa. Todos nós, seres humanos, somos pelo menos 99% idênticos geneticamente. Então sim, a sua genética, ela meio que já está no pool genético geral aí, tá? Na piscina de genética que todo mundo é. Se você tem um irmão, piorou.
porque ele é muito mais parecido com você do que seus pais. E existem estudos comprovando que, de fato, a genética ela só é determinante a tipo 20 graus de primos. Fora isso, é muito idêntico para fazer alguma diferença substancial no comportamento, ou sei lá, qualquer outra coisa que tentam inventar aí, né, nessa pseudociência de genética importa, genética é tudo. O mesmo vale para o seu sobrenome. Dane-se, você deve compartilhar o seu sobrenome com 20 outras famílias só na sua cidade. E para falar a verdade, você vai ser esquecido em uma média de 100 anos. Tem até um teorema sobre isso, né? Que as pessoas, principalmente se elas não forem proeminentes, né? Se ela não fosse, sei lá, um Roosevelt da vida, um Tesla, um ser humano tipo Einstein, que vai levar o nome de hospital, de faculdade, de monumentos e tal, vai ser esquecido em no máximo 100 anos. E quando eu digo esquecido, não é só esquecido na mente das pessoas, é esquecido em tudo, até materialmente. Porque mesmo que você tenha filhos dentro das gerações que cabem em 100 anos, tua genética ela já foi completamente diluída, já não é mais você ali, tá ligado? Já foi tanta mistura que mal dá pra chegar em você e ninguém vai se interessar nisso, né? A menos que você seja um Gengis Khan. E até hoje descobrem pessoas na Ásia que têm o DNA de Gengis Khan. Dizem que é, sei lá, 15, 17% da Ásia inteira, né? E isso dá mais de 1 bilhão e 700 milhões de pessoas. Tá, mas dane-se, Gengis Khan morreu como qualquer outro, então, né? Então é claro que essa perspectiva de vida ela pode muito bem ser atacada com a peste de egoísmo, né? Dizer, você está sendo muito egoísta, por que não? Você tem que ser generoso e, poxa, pense na alegria de você ter filhos seus e de você ter dependentes e tal, e essas pessoas vão ser gratas a você. E, poxa, você quer tudo para si, você valoriza muito mais o que você tem do que realmente as conexões sociais e significativas com as pessoas. Deixa eu lhe dizer também, novamente, com todas as letras. Foda-se. Cara, conexões sociais, elas vêm e vão. Pessoas na sua vida entram e saem. Mulheres, amigos, família. E é isso aí. Você não se define a partir das conexões que você faz. Você não é suas conexões. O cara que ele se define como pai, o cara que se define como amigo, como marido, ele já rendeu a própria individualidade há muito tempo. Ele já está ferrado. Porque no momento que ele perder isso, e é muito provável que ele perca, e todos nós vamos, já era. Então isso, é claro, faz parte da moral de escravo, como eu falei na parte 2, né? A parte anterior a essa. Porque, veja, um homem que ele não tem nada a perder, ele é capaz de tudo. E é exatamente por isso que os poderosos queriam que os próprios escravos tivessem algum tipo de família. Porque assim se podia apontar uma arma para a cabeça do escravo e fazer ele continuar trabalhando. Vamos pegar esses filmes aí. E muitos deles são baseados em fatos reais, então eu não estou falando levianamente de ficção. Até porque, como diz o ditado, né, a arte imita a vida. Então, se existe em arte e as pessoas consomem muito essa arte, essa ficção, é porque se comunica intrinsecamente com a própria vida delas, com o que elas cultivam. Então, como a gente vê nesses filmes, é sempre aquele cara, né, tipo, seja um super-herói, seja, sei lá, um cara que ele tá passando por algum tipo de escravidão, alguma situação ruim. Nessas ficções, é sempre ligado à família dele, seja esposa e filho, seja pai e mãe. Onde ele move o mundo para salvar essas pessoas, ou em memória dessas pessoas. E geralmente, como a gente vê no próprio Batman, como a gente vê no Justiceiro, como a gente vê em vários super-heróis, né? Quando ele perde isso, é que ele mostra o seu verdadeiro potencial, tá ligado? Então você vê que nessas obras, os homens eles se submetem à escravidão quando eles têm que salvar a sua família, seus entes queridos, e tem uma arma apontada à cabeça delas e tal. Agora, quando ele perde isso, é aí que ele brilha, é aí que ele mostra o seu lado heróico. Tudo bem que muitas vezes é por conta de um trauma, né, de uma má resolução emocional, uma frustração, um ressentimento, isso deve ser amadurecido. Mas a mensagem é essa, tá? Depois que você perde tudo e você não tem mais nada a perder, aí sim é que você dá valor ao que realmente importa na vida. E eu também vou entender que homens que tiveram família, que tiveram filhos, foram os que construíram o mundo de hoje. O celular que você está usando para me ouvir, o computador, né? Os seus videogames que você gosta de jogar, os carros que você gosta, o esporte que você pratica, a academia que você vai, tá? As comidas deliciosas que você come, tudo isso foram criados por homens que tiveram família. E para sustentar suas famílias, para proteger as suas famílias, eles inovaram e criaram o que existe hoje. O que você gosta, o que você aproveita. Só que veja como a moral do escravo ela é formidável, né? É por isso que você tem que criar laços e sofrer da maneira que esses caras sofreram. É por isso que você tem que inventar coisas novas como esses caras inventaram. É por isso que você tem que ter o nome na pedra basilar da sociedade,
se sacrificando por isso, se martirizando por isso? Não, cara. Aproveite o fato de que esses homens tiveram que se sacrificar para você ter o que tem hoje. Tudo bem, você pode ter claramente um respeito a eles, uma ancestralidade e tal, até mesmo de uma forma espiritual, de uma forma religiosa, fazer orações, agradecimentos, sei lá, isso é bom para a mentalidade do ser humano. Mas observe, por exemplo, as mulheres, e novamente falando em tom de elogio. Elas não se importam com isso. Quando elas pegam um celular na mão, elas não pensam nas milhares de vidas que tiveram que morrer para ter aquele celular. Como, por exemplo, na Copa do Catar, né, que teve ano passado, cara. Não teve um estádio que desabou lá e matou um monte de beta pobre que era operário. E meio que ninguém ligou muito para isso. A Olimpíada rolou do mesmo jeito e tava lá um monte de gente pulando, principalmente gente riquinha, nos camarotes, comemorando os gols e tal. E tipo, nem se lembra mais o nome dos caras. Até mesmo se esses caras tiveram família, provavelmente receberam alguma indenização, algum segurinho lá. E talvez até eles mesmos já tenham esquecido. Então, assim, é isso aí mesmo, cara. O mundo, ele é assim. Então, sim, você tem que ficar esperto com esse discurso oportunista de moral de escravo, tá? Porque quem quer realmente que você crie laços é quem vai poder usar esses laços contra você, ou quem quer que você trabalhe mais por ter esses laços. E, de fato, quando a gente observa homens que estão se relacionando, seja namoro, seja casamento, principalmente se for casamento e casamento com filhos, esse cara ele trabalha mais, ele consome mais. Se for no ramo da sedução, se ele for o solteirão convicto aí que gosta de pegar gente, ele também tem que aumentar o VSM dele, tem que comprar um monte de coisa, ele tem que encher a mão do sistema. Então é óbvio que essa galera vai ficar tentando enfiar na sua cabeça que você tem que pegar gente, que você tem que constituir família, se relacionar e ser o comedor e tal. Porque isso gira a roda da sociedade, tá ligado? Mas convenhamos, você, um homem a menos faltando nesse sistema, vai realmente fazer a diferença? Você parando de se relacionar, nem que seja só parando de casar e ter filho, você vai quebrar a sociedade dessa forma? Não vai, cara, pelo amor de Deus, né? A cada homem que decide se tornar solteiro, não se casar e não ter filho, 100 outros estão correndo atrás de casar e ter filho. E a cada homem que se torna voo-céu, 200 outros estão ainda no solteirismo convicto e 1000 outros estão correndo atrás de ser pai e de ser marido. Então, dane-se. Esses caras vão continuar trabalhando, esses caras vão continuar produzindo. Você não vai fazer falta. Então, às vezes, é só, sei lá, uma criação de uma autorrelevância inapropriada, completamente equivocada, assim, como se fosse para sustentar o próprio ego do tipo, não, eu faço parte da sociedade, eu sou importante para a minha comunidade, eu preciso sustentar a sociedade, passar a minha educação para os meus filhos. Irmão, sendo sincero, você não é tão importante quanto você acha que é. E meio que, não tentando ser autodepreciativo aqui, mas quando você começa a notar o quão insignificante você é, você se torna mais livre. Porque, de fato, às vezes, você só tenta sustentar uma autorrelevância que não existe. As coisas em que você acredita, o grupo político qual você participa, a sua comunidade e tal, vai continuar existindo quando você deixar de existir. E, muito provavelmente, se essas coisas também deixarem de existir, você também vai continuar existindo. Então, pense nisso. É assim que eu encaro a minha vida e eu acho que é uma ideia que vale a pena ser matutada aí. Tá? Então, vamos falar aqui sobre honra, moral e ética novamente. Olha, honra, moral e ética, essas coisas, são conceitos sociais. Para ser sincero, o mundo, a natureza, a matéria, ela é absolutamente amoral. Tudo bem, a gente vai dizer que a moral ela pode ser fundamentalista a ponto daquela máxima, né? Eu não vou fazer com o próximo o que eu não quero que seja feito comigo mesmo. Ponto. É o bíblico ame o próximo como a si mesmo, né? É exatamente a mesma coisa. Só isso. O resto, cara, sinceramente, é culturalmente determinado, é civilizacional, é regional, é condicional e é menos relevante. Pode muitas vezes ser até abandonado. Então a gente vai falar sobre honra. Ai, a minha honra importa. Não, eu vou defender minha honra e minha honra vai perdurar ao longo da vida. É o que o TFM fala. E ele mostra, por exemplo, o caso da moral de escravo dos japoneses, por exemplo, onde tem a questão dos samurais ou os kamikaze. Era moralmente determinado que o homem se matasse simplesmente para cumprir a sua missão, ou se ele não cumprisse a sua missão bem, ele teria que cometer o seppuku, né, que é aquele ritual de autodestrinchamento do cara, né? É parecido com a águia de sangue dos nórdicos, e meio que toda civilização ela tem um pouco disso, tá? É claro, uma cultura unicamente masculina, né? Mulheres não praticam isso.
meio que toda a glória é dada a uma mulher quando ela é mãe, quando ela tem filhos, e beleza, não estou dizendo que isso está errado ou não, mas essa cultura do autoflagelo, do martírio, é tipicamente masculina, até por isso Jesus é um homem. E a gente vai ver essa prática nos maias, nos incas, nos nórdicos, nos astecas, a gente vai ver isso nos africanos, a gente vai ver isso nos orientais, a gente vai ver isso em todo mundo, ou seja, é um determinismo biológico. Porque como a gente sabe o que é um determinismo biológico? É quando todas as civilizações praticam isso independente do espaço ou do tempo. Tá? São práticas que transcendem a geografia e a cronologia. Então essa parada de se autoflagelar é um determinismo biológico masculino, tá? Só que como eu disse, você não pode ser um animal. Tá? Quem vive a partir dos seus instintos e dos seus determinismos biológicos são animais. Você quer ser um animal, então vira um cínico logo de uma vez, né? O cão lá do Diógenes. Só que eu garanto pra você que tu vai tomar porrada e provavelmente vai morrer em pouco tempo. Então você vê os samurais. Os samurais eles poderiam ter 100 batalhas vencidas de flawless victory do Mortal Kombat, cara. Sem nenhum arranhão. Se ele perdesse uma guerrinha que fosse, uma batalha que fosse, o cara tinha que botar as tripas pra fora, tá? Com a adaga cerimonial lá na frente de todo mundo. Os kamikaze é a mesma coisa, um bando de moleque de 17, 18 anos, lá em média, que escreviam cartas para suas famílias e suas namoradas, dizendo: eu não quero morrer, eu não quero ir, mas eu vou fazer isso pela minha honra, pela minha pátria, pelo imperador, seja lá o que for. Você vê como essa coisa é situacional, tá? E também parte desse determinismo biológico de autossacrificial do homem. Honra. Dane-se a honra, porque quem determina isso são pessoas que têm poder social suficiente para fazer mudanças na cultura e fazer com que as pessoas valorizem esse tipo de prática, tá? Como, por exemplo, a gente teve aqui no Ocidente a Ordem das Penas Brancas nas Primeira e Segunda Guerras, que eram mulheres de todas as idades que botavam penas brancas escondidas na roupa de homens, assim, tipo aquele cartaz, né, Michute, que se colocava nas costas do coleguinha de escola pra zoar com ele, sem ele perceber e tal, e a galera ia lá e chutava. Então, a pena branca simbolizava que aquele jovem, geralmente era jovem, tá, um moleque de 15, 16 anos, que por algum motivo não foi pra guerra, simbolizava que ele era um detrator, um fugitivo da guerra que não quis se sacrificar e tal, e isso levava a linchamento, tá, que muitas vezes levava à morte também. Então, isso é completamente nietzschiano, é o que está escrito em Além do Bem e do Mal, do Nietzsche, tá? Ele também vai explicar isso no A Genealogia da Moral, Deus está morto, Assim Falou Zaratustra, O Anticristo. São excelentes livros, eu recomendo que vocês leiam. E tem uma dose de Red Pill aí, né, pô? Pelo amor de Deus, a Matrix é justamente o conceito de sociedade que fica botando na sua cabeça um monte de coisas que não são suas, que você não desenvolveu, e você confunde isso facilmente com algo seu. Esse é um mundo simulado, onde você acha que as suas morais e as suas éticas, elas são parte de você e que você desenvolveu, mas não. Foi só a sociedade que forçou isso dentro de você, e existe um ser social, um ente social dentro da sua cabeça, que faz o trabalho de confundir os preceitos sociais com a sua própria individualidade, com a sua própria escolha. E o que você tem que fazer é separar esses dois. A sociedade ela é uma e você é outro. Isso é mostrado muito bem no filme canônico dessa comunidade, dessa cultura que a gente tem aqui, o Matrix, de formas muito simbólicas e alegóricas ao longo de todo o filme, né? A empresa Metacortex, que faz uma alusão ao Neocórtex, o próprio nome do Neo, né, que é Neo, novo, também quer dizer Neocórtex, que é justamente a parte responsável pela individualidade do ser humano, que é basicamente o que nos faz não ser animais, tá? Que é justamente o pensamento crítico, o que nós chamamos de livre-arbítrio, a consciência, tudo faz parte do Neocórtex. Então, é justamente o que a gente usa para criticar essas determinações sociais e virar o quê? Um neo, um novo homem, não é? Que neo significa novo em latim. Então, senhores, essa é a terceira parte da leitura que eu estou fazendo dos vídeos do TFM. Vai ter uma quarta parte onde eu vou falar sobre Growth and Goals, né, que é a última parte da série dele, The Zen of Zero Fucks Given. É uma das partes mais importantes e é bem curtinho também, então vou deixar para uma quarta parte aí, para não misturar os conteúdos. Então vocês, senhores que acompanharam até aqui, um forte abraço, vejo vocês no próximo vídeo, aqui é o Coruja do Carvalho. Lembre-se de ter sabedoria e consciência sempre, e até mais.